Salve, queridos! A reforma protestante foi um movimento religioso que teve no início do século XVI na Europa e trouxe profundas mudanças na estrutura da Igreja Católica e no panorama, né, religioso do continente europeu. Esse movimento deu origem ao protestantismo, uma das principais vertentes do cristianismo que se distingue do catolicismo em diversos aspectos teológicos, litúrgicos e organizacionais. A reforma não só influenciou a religião, mas também teve impactos significativos na política, na sociedade, na cultura da Europa e depois no mundo todo. Esse é um dos assuntos que a gente estuda no colégio, mas como ensinam de uma forma sofrível, para dizer o mínimo, a gente acaba não prestando atenção, não sabe o que estão falando, não tem ideia do contexto disso. E depois, né, o tempo passa, a gente começa a rever alguns assuntos, e esse aqui da Reforma Protestante é um dos eventos mais importantes que aconteceram no mundo ocidental. Então, para compreender, né, para a gente entender a Reforma Protestante, é essencial a gente analisar o contexto que ela surgiu, né? Nos séculos que antecederam a Reforma, a Igreja Católica dominava a vida religiosa, política e cultural da Europa Ocidental. Ou seja, quem mandava na história era o Papa, né, lógico, e a Igreja. Então, o poder era um poder fenomenal. A Igreja era uma das instituições então, mais poderosas, né, com influência sobre reis, príncipes e povos de diferentes regiões. O que o Papa falava, nossa, tinha um impacto muito grande. Porém, ao longo dos anos, a Igreja Católica enfrentou críticas internas e externas devido a vários fatores, né, como, para variar, né, corrupção no clero, qualquer grupo de pessoas que se reúnem com o tempo deriva para isso. É impressionante. Então era corrupção, venda de indulgências, né? Vocês devem se lembrar disso também na época do colégio, né? Depois eu vou falar um pouco disso. Nepotismo, a distância entre a vida dos líderes eclesiásticos e os ensinamentos de Cristo. Então estava um furdunço na época, tá certo? Então assim, um dos aspectos mais criticados na Igreja Católica durante o período pré-reforma foi a corrupção dentro do clero. Então, muitos membros do alto escalão da Igreja viviam em luxo, em opulência, em contraste com os princípios de humildade e simplicidade, né, pregados por Jesus Cristo. Algo bem distante dos dias de hoje, né? Claro. Atualmente a gente não vê muito, né? Não vê esse tipo de postura, né? O grupo do poder se reúne, se fecha, vive na opulência e a população sofrendo, né? Então você vê que o negócio vem errado faz tempo, né? Bom, além disso tudo, a venda dessas indulgências, ela se torna uma prática comum, né? Então, o que eram essas indulgências? Eram documentos emitidos pela igreja que supostamente, vai vendo, né, reduziam o tempo de alma no purgatório. Então a venda dessas indulgências se tornou, né, uma fonte significativa de receitas para a igreja, mas também o símbolo de sua corrupção e afastamento dos valores cristãos. Então, um cara lá detonava, tinha uma vida de pecado e tal, e lembrando que a igreja tinha muito poder na época, então o que um papa falava era tomado como verdade, algo como a internet hoje, né? Que está na internet as pessoas tomam como verdade, infelizmente. Então o cara precisava resolver isso. Como é que faz? Ia falar com algum membro do clero e fala, ó, como é que faz para resolver? Fala, não tem problema. Nesse é o caso aqui, você paga tal valor, eu te dou um documento e pronto, você está livre. O cara ficava feliz da vida porque tinha liberado, né, o problema para ele, como um despachante, né, que resolvia o problema das pessoas. Um outro fator que contribuiu para o surgimento da reforma foi o desenvolvimento do humanismo durante a Renascença, né?
o humanismo, ele enfatizava o valor do indivíduo e a importância do estudo dos textos antigos. Então, muitos humanistas começaram a questionar a autoridade da igreja e a estudar a Bíblia por conta própria, né? Porque antes você tinha, na verdade, acesso aos textos bíblicos só por alguém que era autorizado pela igreja. Então, essa leitura individual acabou incentivando uma abordagem mais pessoal e crítica da religião. E aí, o que ajudou muito foi o advento da imprensa no século XV, né? Que também, com o advento da prensa, né? Facilitou a disseminação de ideias reformistas e de igrejas, e de críticas, né? da Igreja Católica. Aí apareceu um tal de Martinho Lutero e suas 95 teses, né? Então, o início da Reforma Protestante é frequentemente associado a um monge agostiniano, que foi Martinho Lutero. Em 31 de outubro de 1517, Lutero, imagina, o Brasil não tinha atingido a maioridade ainda, né? Tinha 17 anos do descobrimento. Então, em 1517, Lutero pregou suas 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg, na Alemanha. Isso não foi um ato de rebeldia, tá? Isso era comum se fazer, né? Por quê? Porque você pegava lá, tinha uma ideia, um conhecimento, alguma coisa, você queria discutir com os membros de alto escalão, né, do clero, você lá pregava a sua tese e discutia isso, né? Muito embora exista um debate sobre a veracidade desse ato específico, é inegável que as 95 teses de Lutero marcaram o início de um debate teológico que se espalharia rapidamente por toda a Europa. Então, essas 95 teses de Lutero criticavam principalmente a prática da venda de indulgências e a corrupção dentro da Igreja Católica. O Lutero, ele era bom de diálogo, né? Bom de discurso. Ele argumentava que a salvação não poderia ser comprada, mas era um dom gratuito de Deus recebido pela fé. Claro. Ele também questionava a autoridade do Papa, vai vendo se o cara era peitudo, para conceder indulgências e sugeria que a Bíblia deveria ser a única fonte de autoridade para os cristãos. Então, só para vocês terem uma ideia, não é hoje, nem qualquer um fala do Papa, o Papa é isso, o Papa é aquilo, eu gosto desse Papa, eu gostava mais do antigo, o Papa fala bobagem. Não era isso. Você criticar o Papa na época, você corria o risco de ser excomungado, e ser excomungado significava que você virava um pária da sociedade. Então, assim, era muito grave fazer isso, né? Então, e o Lutero fez, né? E as ideias dele se espalharam rapidamente graças à invenção da imprensa por Gutenberg, que permitiu a reprodução em massa de suas teses e outros escritos. Então, em poucos meses, as 95 teses foram lidas por milhares de pessoas em toda a Europa, provocando um debate intenso sobre as práticas e doutrinas da região da Igreja Católica. Então, antes da invenção de Gutenberg, como é que era? Era muito caro você ter um livro. O livro custava muito caro, um papel custava muito caro. Você precisava de escribas, você tinha que pagar o tempo desse povo, tinha que encadernar. Assim, era muito caro e as pessoas não tinham acesso, só pessoas de muito poder. E claro, a maioria da população era analfabeta, né? Então, com a invenção de Gutenberg, o negócio pegou fogo. É muito parecido com a internet. E aí teve, claro, né, a todo o movimento, a um contra-movimento, e a resposta da Igreja Católica, né, ela reagiu rapidamente às críticas de Lutero. Em 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula papal que chamou Exsurge Domini, que condenava 41 das proposições de Lutero e lhe deu 60 dias para se retratar. E o Lutero, em vez de se retratar, queimou a bula publicamente. Vai vendo se o cara era peitudo ou não. Ele só falou, não vou me retratar, quando ele pegou a bula, emitida pelo Papa, que era o cara que mandava em tudo, foi impuro, queimou e falou, cara,
eu rejeito a sua autoridade papal. E em 1521 ele foi excomungado pela Igreja Católica e convocado para a Dieta de Worms, uma assembleia no Sacro Império Romano Germânico. Lá Lutero se recusou a renegar suas crenças, afirmando: aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Então o cara foi peitudo pra caramba. Então, depois da excomunhão de Lutero, a reforma protestante começou a se espalhar rapidamente por várias regiões da Europa. Diferentes líderes religiosos e intelectuais adotaram e, claro, adaptaram as ideias de Lutero, dando origem a diversas correntes dentro desse protestantismo. Por exemplo, na Suíça, a reforma tomou uma forma distinta sob a liderança de um tal de Ulrico Zwinglio, um sacerdote de Zurique. Ele foi influenciado pelo humanismo, pelas ideias de Lutero, e ele, o Zwinglio, começou a pregar contra a venda de indulgências e outras práticas da Igreja Católica. Ele começou a defender a ideia de que a Bíblia era a única fonte de autoridade religiosa e que a Eucaristia era um símbolo e não a presença real de Cristo. Então a Eucaristia, quando você vai à missa, tem lá o padre, ele faz, dentro da missa, ele traz o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo, e ele fala: não, isso aí não é o corpo, isso aí é um símbolo, tudo bem, para fazer a comunhão com Cristo, mas não é. E isso daí, nossa, na época, meu Deus do céu, E a reforma em Zurique resultou na abolição da missa católica e na introdução de uma nova forma de culto, baseada na leitura da Bíblia e na pregação, coisa que a gente tem até hoje, dentro do protestantismo, que o padre é o pregador. Então, dentro da Igreja Católica, na missa, você tem a homilia, que é aquela conversa que o padre faz com a congregação. Na Igreja Protestante, você tem o quê? Você tem essa pregação que o líder, o pastor faz. Então, outro líder importante na Reforma, esse bem importante, foi João Calvino, um teólogo francês que desenvolveu a doutrina da predestinação, segundo a qual Deus já havia determinado quem seria salvo e quem seria condenado. O Calvino, ele estabeleceu uma teocracia em Genebra, onde a vida dos cidadãos era rigorosamente regulada de acordo com os princípios bíblicos. Então, para nós hoje parece um absurdo, Você imagina ter uma teocracia em Genebra, um dos lugares mais livres do mundo. Então, sua obra mais famosa, Institutos da Religião Cristã, tornou-se uma das principais exposições da teologia protestante e influenciou várias regiões da Europa, incluindo a França, Escócia, Países Baixos. Enfim. Na Inglaterra, a reforma teve um caráter diferente e único. Por quê? Porque foi motivada tanto por questões religiosas, quanto políticas. O rei Henrique VIII, que não era flor que se cheirasse, Você vê a história do rei Henrique VIII, você fala: não é possível, esse cara era um cara complicado, Ele inicialmente era um defensor do catolicismo, e aí entrou em conflito com o Papa Clemente VII, quando o Papa Clemente, se recusou a anular seu casamento com Catarina de Aragão. O Henrique VIII se encheu o saco dela, falou: ô Papa, mandou um WhatsApp pro Papa Clemente, falou: e aí, sumido? Então, tá difícil aqui, cancela aí, manda uma figurinha aí cancelando o casamento. O Papa falou: nem pensar, como é que eu vou cancelar um casamento? Não dá. O Henrique, que não era um cara fácil, ele ficou doido da vida tal, e acabou rompendo com a Igreja Católica. E aí, para ele não ficar sozinho, o que ele fez? Ele cria a Igreja da Inglaterra, com ele sendo ele próprio, sendo o chefe supremo. Então, hoje na Inglaterra, o chefe da Igreja é o rei. Então, era a Rainha Elizabeth, agora o rei Charles. Ele é o chefe da Igreja. Então, embora
a reforma anglicana tenha sido inicialmente uma questão política, ela acabou por adotar muitas das ideias protestantes, especialmente sobre o reinado de Eduardo VI e Elizabeth I. O movimento protestante, apesar de sua diversidade interna, que é natural, porque foram vários países, né, ele compartilha algumas doutrinas e práticas, né, fundamentais que o distinguem do catolicismo. Uma das principais doutrinas do protestantismo é a chamada sola scriptura, que afirma que a Bíblia é a única autoridade em matéria de fé e prática cristã. Diferente do catolicismo, que também considera a tradição e os ensinamentos da igreja como fontes de autoridade. Né? Isso já era um choque para eles. Os protestantes acreditam que todas as doutrinas e práticas devem estar baseadas unicamente nas Escrituras. Ou seja, havia duas correntes na época. Aqueles que diziam que a igreja era detentora de toda a autoridade e que o que estava no nível superior eram então as interpretações do clero a respeito das Escrituras, e outra corrente que dizia que as Escrituras eram o nível superior e que a igreja deveria se subordinar a ela. Eu sou mais simpático a essa segunda corrente. Outra doutrina central é a sola fide, ou justificação pela fé. Os protestantes acreditam que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, e não pelos méritos ou obras humanas. Essa crença contrasta, né, com a doutrina católica da justificação, que envolve uma combinação de fé e obras. Obras e fé. Paulo de Tarso, em suas cartas, ele fala muito disso. Né? Quanto aos sacramentos, né, o número e a natureza dos sacramentos também eles diferem entre o protestantismo e o catolicismo. Enquanto a Igreja Católica reconhece 7 sacramentos, a maioria das tradições protestantes aceita apenas 2. Quais são? O batismo e a Eucaristia, né? Na missa e tal, na ceia do Senhor, quando as pessoas compartilham aí do corpo e do sangue de Cristo. Além disso, os protestantes têm diferentes interpretações sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Então, Lutero acreditava na consubstanciação, enquanto Calvino via a ceia do Senhor como uma presença espiritual. E Zwinglio, aquele da Suíça, considerava apenas simbólica. Então, a transubstanciação de que Lutero falava era o quê? Era a transformação do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo. Tá certo? Calvino, isso aí é uma presença espiritual, e Zwinglio falava, cara, isso é só um símbolo. Né? O protestantismo também promoveu a ideia do sacerdócio de todos os crentes, né, que afirma que todos os cristãos têm acesso direto a Deus e não precisam de um intermediário, como um padre, por exemplo, para confessar seus pecados ou obter a salvação. E essa crença, então, se traduz em uma ênfase na leitura e interpretação pessoal da Bíblia e na importância da pregação. Por isso que a gente vê, né, hoje os protestantes, eles leem a Bíblia de fato. Quem, claro, né, participa, acredita, né, os protestantes são mais próximos aos textos bíblicos do que os católicos, certo? Mas tem católico que lê, eu sei que tem, né? Mas falando de um modo geral, tem essa diferença. Né? A reforma protestante, então, não foi apenas um evento religioso como começou. Ela teve impactos profundos sociais, na política, na cultura, porque claro, né? Porque na época a igreja ela tinha um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Ela tinha um poder muito grande. Então um dos impactos mais imediatos da reforma foi a fragmentação da cristandade ocidental, né? O surgimento de várias denominações protestantes, como os luteranos, calvinistas, anglicanos, e isso quebrou a unidade religiosa da Europa, né, resultando em
muitas vezes em conflitos religiosos, como as guerras huguenotes na França, a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, as tensões entre católicos e protestantes na Inglaterra e na Irlanda até hoje, né? O Reino Unido tem Irlanda do Norte, e a Irlanda, que é católica, a outra é protestante, enfim, né? E também mudanças na educação e na cultura. A ênfase protestante na leitura da Bíblia incentivou na época a alfabetização e a educação em massa. Por quê? Porque eles acreditavam, né, como acreditam até hoje, todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, para ler, tem que ser alfabetizado. Em muitas regiões protestantes, escolas foram fundadas para ensinar as crianças a ler a Bíblia, né? E além disso, né, teve, como eu falei, né, o desenvolvimento da imprensa, que facilitou a disseminação de ideias, não apenas religiosas, mas também científicas, filosóficas, porque Gutenberg fez lá aquele equipamento e começou a imprimir a Bíblia, depois ele começou a imprimir outras coisas, né? E aí os livros caíram de preço absurdamente, e aí vem também a origem, né? Essa mudança contribuiu para o avanço da Renascença e, eventualmente, depois do Iluminismo, quando o mundo então começa a sair da Idade Média, época das trevas, né, que a gente já ouviu falar. A Reforma também teve um impacto significativo nas estruturas políticas da Europa, né? Então, em muitos lugares, os príncipes e governantes aproveitaram o movimento reformista para afirmar sua autoridade sobre a Igreja e limitar o poder do Papa. Então, o que acontece? O Papa, mandava em tudo, não sei o quê. Os reis que tinham, né, alguns problemas com o Papa, viram isso e falaram: seu Papa, fica na tua aí, que aqui eu sou rei, eu que mando aqui na parada, né? Então a ideia protestante de que cada comunidade cristã deveria governar-se a si mesma contribuiu para o desenvolvimento de formas de governo mais democráticas em algumas regiões. Olha que interessante. E isso teve impacto econômico, né? Alguns historiadores argumentam que o protestantismo, especialmente o calvinismo, influenciou o desenvolvimento do capitalismo, né? Teve o Max Weber, que escreveu num famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que eu recomendo que vocês leiam, ele é um clássico, né? Ele sugeriu que a ética de trabalho protestante, com ênfase na diligência, né, na disciplina, na frugalidade e no sucesso individual, ajudou a criar um ambiente propício ao desenvolvimento do capitalismo moderno. É um livro muito legal de ler. E evidentemente que isso não ia ficar barato, né? A reforma protestante provocou uma resposta significativa por parte da Igreja Católica, que estava vendo o poder indo embora, e ele começou, então, a Igreja Católica fez a Contra-Reforma, ou chamada Reforma Católica. Esse movimento teve como objetivo renovar a Igreja Católica a responder às críticas levantadas pelos reformadores, ou seja, nada como a concorrência, né? Quando não tem concorrência, quem está no poder fica lá, numa situação tranquila. Quando surge a concorrência, o pessoal se mexe, né? Aí teve um tal de Concílio de Trento, foi em 1545 a 1563, tem bastante tempo. Foi um dos principais eventos da Contra-Reforma. Esse concílio reafirmou muitas das doutrinas católicas que os protestantes tinham contestado, como a autoridade do Papa, a importância dos sacramentos, a necessidade das boas obras para a salvação. E esse concílio de Trento também introduziu reformas para combater a corrupção dentro da igreja, com a melhoria da educação do clero, a proibição da venda de indulgências. Então foi aí que o negócio parou, né? E outra resposta importante à reforma foi a fundação da Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, por Inácio de Loyola, em 1540. Os jesuítas se tornaram uma força central na propagação do catolicismo, tanto na Europa quanto nas missões ao redor do mundo. Eles estabeleceram escolas, colégios, universidades e desempenharam um papel crucial na educação católica e na reevangelização das regiões que haviam se tornado protestantes. Por isso que a gente, né,
ao longo da história, talvez a gente vê, colégio jesuíta, né? Um colégio de jesuíta, da onde veio? Daí, né? Da Companhia de Jesus, começado por Inácio de Loyola em 1540, vai vendo. Então, a Igreja Católica também intensificou o uso da Inquisição e da censura para combater a disseminação do protestantismo. Então, alguns livros foram considerados heréticos, eles foram proibidos, e aqueles que pregavam ideias reformistas foram perseguidos. Porém, essas medidas repressivas não foram totalmente eficazes em deter o avanço do protestantismo em alguns países, como a gente sabe. Então, o impacto da Reforma Protestante foi imenso, né? E continua a ser sentido até hoje. Ela não só transformou a paisagem religiosa da Europa, mas também influenciou profundamente o desenvolvimento da sociedade ocidental, né? E um dos legados mais evidentes da Reforma é esse pluralismo religioso. Então, a Europa, que antes era dominada por uma única igreja, ela se tornou um continente de diversas confissões cristãs, né? Então você tem várias ramificações, todas elas cristãs, tal, mas com diferenças. Isso preparou o terreno para o desenvolvimento de uma maior tolerância religiosa e, eventualmente, para a ideia de liberdade religiosa. Então, a Reforma também teve uma influência duradoura na cultura e na ética do Ocidente. Por quê? Né? A ênfase protestante na responsabilidade individual e no trabalho árduo deixou uma marca em sociedades de tradição protestante, onde essas qualidades são frequentemente valorizadas. Então, o trabalho árduo é frequentemente valorizado. Além disso, o impulso para a educação e a alfabetização que surgiu da Reforma contribuiu para o avanço do conhecimento da ciência. Então, você vê como as coisas, né, estavam todas entrelaçadas, né? A gente não sabe, cara, de onde veio, né, o iluminismo, como é que o mundo saiu da era medieval, e aí você vê, é claro que isso aqui é um resumo, né, mas você vê como que as coisas foram ocorrendo. Então, o protestantismo, que começou como um movimento europeu, ele se tornou uma das maiores religiões do mundo. Então, missionários protestantes levaram sua fé para as Américas, África, Ásia, aqui no Brasil, certo? Assim, vários missionários, né, vieram e vêm ainda para pregar, né, a fé e a ideia do protestantismo em várias partes do mundo, né? E esse protestantismo, então, continua a crescer e a se diversificar. Hoje há inúmeras denominações protestantes, refletindo a diversidade de interpretações e práticas dentro do movimento. Então, a Reforma Protestante foi um dos eventos mais importantes da história do cristianismo e teve consequências profundas que transcenderam o campo religioso. Ela marcou o fim da hegemonia da Igreja Católica na Europa Ocidental, deu início a uma nova era de pluralismo religioso, educação em massa e questionamento da autoridade tradicional, que não ficou só no do Papa, né? Em qualquer autoridade. O legado da Reforma é evidente não apenas nas diversas formas de cristianismo praticadas ao redor do mundo, mas também nas estruturas políticas, sociais e culturais que emergiram na Europa e se espalharam por todo o mundo, né? Então, a Reforma Protestante, com suas complexidades e também contradições, continua a ser um tema central para entender o desenvolvimento do mundo moderno. Se você tiver oportunidade de entender mais e ler, se aprofundar nesse tema, super recomendo, saindo inclusive dos textos bíblicos, né, procurando fontes seguras, né, fontes confiáveis de informação, para que a gente possa então entender, né, as raízes do mundo que nós vivemos atualmente. Muito bom. Então, um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.